A Divina Comédia, Inferno, Canto 12, Dante Alighieri. O local que alcançamos para nossa descida era muito íngreme, e o que estava ainda por vir era uma coisa repulsiva ao olhar de qualquer pessoa. Assim como a massa de rochas que desmoronou sobre o Adige, deste lado de Trento, por causa dos terremotos e dos deslizamentos, deixando desde o cume de onde partiu até a planície cheia de rochas quebradas, algum tipo de caminho para quem faz a descida, assim era a passagem para descer aquele precipício, e na própria borda do abismo rachado, lá estava estendida a infâmia de Creta. Aquele que foi concebido na falsa vaca, quando ele nos viu, começou a se morder de raiva, como alguém cuja fúria o corrói por dentro. Talvez você pense, disse a ele o sábio, que este aqui seja o príncipe de Atenas, aquele que guerreou com você até a morte. Vá embora, fera, pois este que está passando não é aquele que foi ensinado por tua irmã, e só vem até aqui para expiar teu sofrimento. Assim como o touro, quando se solta de seu cabresto, no momento em que é atingido pelo golpe fatal, hesita em seu caminho e cambaleia para o chão, assim eu vi o Minotauro cambalear. E meu guia alerta clamou: corra até a passagem, vamos descer enquanto ele se consome em fúria. Assim descemos pelas pedras escorregadias, trêmulas e soltas, que muitas vezes cederam, porque o peso de meus pés lhes era um fardo. Eu seguia, mas estava pensativo, e ele me disse: você está pensando sobre esta encosta arruinada, guardada por aquela fera que eu acalmei? Mas eu quero que saiba, quando eu desci pela primeira vez a este inferno inferior, a rocha ainda não tinha sofrido esta ruína. Isso aconteceu, se bem me lembro, pouco antes da vinda daquele que resgatou as presas das garras de Dite no círculo superior. Por toda parte este abismo nauseante tremeu com tamanha violência que pensei que o universo estremecia de amor, pois o amor, como se sabe, com frequência conduz o universo de volta ao caos. E naquele momento esta antiga rocha forte foi despedaçada, assim como em outros lugares. Mas olhe em direção ao vale e verá ali adiante o rio de sangue fervente, onde perecem todos os que pela violência fazem os outros sofrer. Ó fúria insana, ó cega ganância, que tanto nos incitam em nossa breve vida, antes de nos deixar imersos no mal eterno. Então eu vi lá do alto uma ampla vala, curva como um arco ao longo da planície, assim como meu guia descrevera. Entre essa vala e a base da rocha marchando, corria uma fileira de centauros, armados com arcos, como se caçassem na terra uma vez mais. Observando-nos descer, todos eles pararam, e 3 deles se separaram do bando. Depois de escolherem seus arcos e flechas, e um deles perguntou de longe: que tormento vocês procuram? Vocês que descem por esta colina? Vou atirar, a menos que respondam de onde vêm. Meu mestre disse: não responderemos nada até falarmos com Quiron, que está ao teu lado, pois esse temperamento explosivo sempre te fez mal. Então ele me cutucou: ali está Nesso, que morreu por amor à bela Dejanira e fez do seu próprio sangue a sua vingança. Aquele no meio, olhando para o peito, é o poderoso Quiron, que educou Aquiles. E o terceiro é o colérico Folos, que investiu contra nós. E milhares deles giram em torno do fosso, atirando em todas as almas que tentam emergir acima do nível que merecem pelos seus crimes.
Conforme nos aproximamos dessas criaturas velozes, Quiron puxou uma flecha e repartiu sua barba sobre suas mandíbulas, usando a ponta da aljava. E quando sua boca enorme foi descoberta, ele disse aos companheiros: Vocês perceberam que aquele ali pode mover tudo que toca, e que os pés das sombras não fazem isso. E meu bom guia, já bem próximo ao peito do centauro, bem no local onde suas duas naturezas se encontram, respondeu: Ele realmente está vivo, e cabe a mim mostrar a ele o vale escuro. A necessidade, não o prazer, é o que o conduz. Lá do alto, onde as aleluias são entoadas, veio aquela que me encarregou desta nova tarefa. Ele não é um ladrão, e nem eu sou criminoso. Mas pelo poder que me permite caminhar nesta jornada tão selvagem que eu empreendo, conceda-nos um dos seus para nos acompanhar, para que ele nos mostre onde transpor a vala, e deixe-o carregar este homem nas costas, pois ele não é um espírito que pode cortar o ar. Quiron voltou-se para o lado direito e disse para Nesso: Volte e vá conduzi-los. Eles não devem ser perturbados pelas nossas tropas. Assim, com nossa fiel escolta, avançamos ao longo das margens do sangue borbulhante, onde aqueles que ferviam levantavam uma gritaria. E vi ali pessoas submersas até os olhos. Esses são os tiranos, disse o grande centauro, que obtiveram riqueza sujando as mãos de sangue. Aqui derramam lágrimas por seus atos impiedosos, tanto Alexandre quanto o feroz Dionísio, que trouxe tantos anos de tristeza para a Sicília. Aquela terrível cabeça com cabelos pretos é Ezelino. Aquele outro de cabelos louros é Óbso d'Este, que, na verdade, foi morto por um filho largado no mundo. Voltei-me para o poeta que me disse: Agora ele é o guia, vamos segui-lo. Um pouco mais adiante, o centauro parou acima de um grupo submerso até a garganta, como os banhistas que saem de uma bulicame. Então ele nos apontou uma sombra solitária, dizendo: No seio de Deus, ele varou um coração que ainda goteja sangue sobre o Tâmisa. Depois eu vi alguns com a cabeça toda para fora, e alguns que mantinham o tórax acima da maré, e muitos deles eu podia reconhecer. E assim o sangue foi ficando cada vez mais raso, até que por fim cobria apenas os pés. Então passamos para outra margem. Como você pode ver deste lado, a maré fervente diminui em profundidade, disse o centauro, mas podem acreditar, ela volta a ficar mais funda no lado oposto, até que chegue ao seu ponto mais profundo, o lugar onde os tiranos devem se lamentar. A justiça divina ali atormenta com dores aquele Átila, que foi um flagelo sobre a terra, e Pirro, e Sesto, e espreme por toda a eternidade as lágrimas de Rinier Corneto e de Rinier Pazzo, que vertem amargas naquele rio fervente, aqueles dois que eram o terror das estradas. Então ele se virou e transpôs o val novamente. Hoje, então, nós estamos no canto 12. Este canto 12 é o começo da entrada, dos dois poetas, Virgílio e Dante, no sétimo círculo, onde estão os violentos. Lembrando, então, como eu já mostrei, eles ficaram vários cantos no sexto círculo, onde está Dite, atravessaram o rio Estige, e agora eles vão para o sétimo círculo, para o primeiro girão. O sétimo círculo é o círculo dos violentos, e eles atravessaram outro rio importante dos infernos, o rio Flegetonte. Então nós vamos acompanhar os dois poetas com bastante detalhes nesses três girões do sétimo círculo, o círculo dos violentos. No primeiro girão,
violentos contra o próximo, homicidas, tiranos, predadores, que nós acompanhamos hoje. São os pecados do leão, aquela fera que seguiu Dante lá na Floresta Escura. Então eles estão aqui, começando a caminhada pelo sétimo círculo do inferno, círculo dos violentos. A narrativa, então, vai nos colocar, junto com os poetas, dentro deste contexto aí do sétimo círculo, e nós vamos acompanhar os poetas andando por este círculo sétimo, do canto 12, que é o canto de hoje, ao canto 17. Serão 6 cantos em torno do sétimo círculo. Nesse primeiro girão, nós temos o sangue escaldante, o rio de sangue, o Flegetonte. O Flegetonte é um dos rios do Hades na mitologia grega. É o rio de fogo que passa pelo Tártaro. Aqui na comédia ele é um rio de sangue fervente, então tem fogo também, mas tem o sangue derramado aí contra os outros, né? Violência contra os outros, os tiranos, as pessoas que fizeram mal para alguém, né? Os predadores. É o rio, então, de sangue e fogo que passa pelo Tártaro. Aqui na comédia ele ferve o sangue para torturar e preservar as almas. Sendo torturadas por mais tempo, elas são mantidas nesse fogo. É chamado também de Rio da Cura. Nós acompanhamos já a travessia do rio Aqueronte, o Caronte atravessou os 2 poetas. Acompanhamos a travessia do rio Estige, aquele rio que na antiguidade eles faziam promessas a esse rio, juramentos, né? Foi o Flejas que passou os poetas. E aqui o rio Flegetonte é um centauro que vai passar com os poetas, ou melhor, com Dante, porque Dante está vivo, ele não pode pisar nesse rio. O Virgílio atravessa, talvez voando aí no ar, né? E o Dante atravessa no lombo do centauro. Temos uma introdução. O local que alcançamos para a nossa descida era muito íngreme. E o que estava ainda por vir era uma coisa repulsiva ao olhar de qualquer pessoa. Dante está nos colocando nesse primeiro girão. Faz aqui no início uma comparação com um terremoto terrível que aconteceu lá em Trento e caíram rochas sobre o rio Adige. Assim como a massa de rochas que desmoronou sobre a Adige, deste lado de Trento, por causa dos terremotos e dos deslizamentos, deixando desde o cume de onde partiu até a planície cheia de rochas quebradas, algum tipo de caminho para quem faz a descida. Então ele compara aquele momento ali do primeiro girão do sétimo círculo, onde as rochas estão desmoronadas, com esse terremoto que houve em Trento e que era conhecido por todos, deixou as rochas caídas sobre o Adige e ali as pessoas conseguiam atravessar a planície apenas por um caminho com rochas quebradas, um caminho difícil. Então ele compara essa descida aí com as rochas no caminho aí em Trento. No primeiro momento nós temos então uma figura mitológica, voltando assim para a presença da mitologia grega no texto, né? O próprio rio, o Flegetonte, e a presença da infâmia de Creta. Quem que é essa? Né? Quem que é essa infâmia? É o Minotauro. Gustavo Doré fez essa gravura e eu pintei aqui o Minotauro de laranja. Ele está aí com muita fúria, como se estivesse enroscado nas rochas. Dá para a gente perceber, né, o Minotauro. É o primeiro momento do texto. Assim era a passagem para descer aquele precipício. E na própria borda do abismo rachado, lá estava estendida a infâmia de Creta, aquele que foi concebido na falsa vaca. Então nós temos uma longa nota aqui. A mitologia conta que Vênus ficou furiosa porque o rei Minos, que estava lá, nós já vimos o rei Minos aqui, ele é o guardião do segundo círculo. Do sétimo é o Minotauro. O rei Minos, que era o guardião do segundo círculo, o juiz dos pecadores, que ele fazia aquela volta com a cauda em torno do corpo e a pessoa descia quantas voltas ele fizesse com a cauda, lembra? Esse rei Minos.
Então o rei Minos recusou-se a oferecer um lindo touro branco em sacrifício a Netuno, deus dos mares, ou Poseidon. A Vênus ficou muito furiosa, né? Porque o Minos não quis sacrificar um touro, ele achou o touro muito bonito. Vênus então fez com que Pasífae, filha do Sol e esposa do rei Minos, se apaixonasse pelo touro branco. Para concretizar sua paixão, Pasífae pediu ao inventor Dédalo, pai de Ícaro, que construísse uma vaca de madeira tão perfeita que pudesse enganar o touro, e assim ela pudesse seduzi-lo. Ela se escondeu dentro da vaca e conseguiu seu intento. A Pasífae, então, se apaixona pelo touro branco, né? Dessa união bestial nasceu o Minotauro. Ele é filho da Pasífae, mulher do rei Minos, com este touro branco. Do cruzamento dos dois nasce então o Minotauro, um ser monstruoso, metade touro, metade homem. Ele foi encerrado por Minos, o rei de Creta, no labirinto de Creta e se alimentava de vítimas humanas, que eram enviadas ao labirinto uma vez por ano. No inferno, então, o Minotauro é o guardião do sétimo círculo. Nós vimos aqui inferno, mostrando, né, esse Minotauro aí no sétimo círculo. O rei Minos vai se tornar o guardião do segundo círculo e juiz dos pecadores. Inferno, canto 5, verso 4. Aqui, inferno, canto 12, verso... Aqui, a partir dos versos, né, 10, já começa a mostrar. 10, 11, 12 já começa a mostrar o Minotauro, né? Então, quando esse Minotauro... Será que ele vai visitar o Minos lá em cima, hein? Fiquei pensando nisso agora. Quando o Minotauro vê Dante, ele fica muito furioso, né? Quando ele nos viu, ele começou a se morder de raiva, como alguém cuja fúria o corrói por dentro. Ele viu Dante e Virgílio. Talvez você pense, disse a ele o sábio, o Virgílio falando para o Minotauro, que este aqui seja o príncipe de Atenas. Então ele está pensando que o Dante é o Teseu, príncipe de Atenas, que foi instruído por Ariadne, filha de Pasífae e Minos, para enganar o Minotauro. Ele entrou no labirinto disfarçado de vítima, matou o monstro e conseguiu sair do labirinto, guiado por um fio que ele havia desenrolado ao entrar. A filha de Pasífae e Minos, a Ariadne, consegue então levar o Teseu para o labirinto e o Teseu mata o Minotauro. Com a ajuda da Ariadne, ele consegue sair, né, o fio de Ariadne. O Virgílio fala, talvez você pense que este seja o príncipe de Atenas, o Teseu, aquele que guerreou com você até a morte. Vá embora, fera, pois este que está passando não é aquele que foi ensinado por tua irmã e só vem até aqui para espiar teu sofrimento. Então ele não é o Teseu, que foi ajudado por Ariadne, a sua irmã, a sair do labirinto. Aí vem uma comparação do Dante, né, do touro sendo morto, outro touro, quando vai ser sacrificado. Assim como o touro, quando se solta de seu cabresto, no momento em que é atingido pelo golpe fatal, hesita em seu caminho e cambaleia para o chão, como vão matar o touro, né, qualquer touro. Assim eu vi o Minotauro cambalear, e meu guia alerta clamou, corra até a passagem, vamos descer enquanto ele se consome em fúria. Então, nesse primeiro momento, eles conseguem passar pelo Minotauro, que está furioso por vê-los ali. Então, ele pensa talvez que o Dante seja o Teseu. Primeiro momento. Segundo momento, Dante vai trazer aqui, nessa descida, pelas palavras de Virgílio, a lembrança da descida de Cristo. Né? Por que essas rochas estão todas desconjuntadas? O que foi isso aqui? Né? Ele vai falar então de Jesus que passou pelo inferno para salvar as pessoas lá de Dite. E Jesus então, o estrondo da presença dele, né? A fortaleza do amor de Cristo estrondou, mexeu tanto com essas rochas que elas desmoronaram. Como lá no Calvário as rochas também se abalaram quando Cristo morreu. Né? Então ele vai falar dessa presença de Cristo aí. Continuando, né? Assim descemos pelas pedras escorregadias.
Aqui no caso, o texto está dizendo, né? A palavra usada por Dante, scarso, significava na Toscana moderna um lugar onde a terra ou as pedras eram atiradas de maneira descuidada em uma pilha. Então, são pedras escorregadias. É um termo aí toscano, onde as pedras eram jogadas de qualquer maneira em uma pilha, né? Trêmulas e soltas que muitas vezes cederam, os calços estão soltas, porque o peso dos meus pés lhes era um fardo. A encosta nunca tinha sido pisada pelos pés de uma pessoa vivente. Né? Dante era o único vivente que passou por ali. Né? Jesus já estava no corpo glorioso, ressuscitado. Dante está pisando naquelas pedras soltas. Eu seguia, mas estava pensativo, estava com medo, né? E ele me disse: Você está pensando sobre essa encosta arruinada, guardada por aquela fera que eu acalmei? Mas eu quero que saiba, quando eu desci pela primeira vez a este inferno inferior, a rocha ainda não tinha sofrido esta ruína. A rocha estava intacta, que Dante desce, e Virgílio está falando, quando eu desci, que Virgílio desceu primeiro do que Jesus. Lembra que a feiticeira enviou Virgílio lá para baixo? Lá para o fundo mesmo, para buscar alguém, lembram disso? Eu já comentei num dos cantos. Ele desce antes de Cristo, Virgílio. Ele fala, quando eu desci a primeira vez, as rochas não estavam desse jeito. Quando Virgílio desceu para evocar uma sombra do nono círculo, está lá no Inferno, canto 9, verso 22. Uma feiticeira enviou o Virgílio lá para evocar uma sombra. Ele não fala qual sombra, mas ele foi buscar alguém lá uma vez, antes de Cristo. As pedras estavam normais, não estavam soltas como hoje, ele fala para Dante. Isso aconteceu, se bem me lembro, pouco antes da vinda daquele que resgatou as presas das garras de Dite no círculo superior. Então, as sombras salvas do limbo por Cristo. Inferno, canto 4, verso 53. Então, Jesus veio e resgatou as sombras aí de Dite. Aqui o Dite é usado, o nome da cidade, como todo o inferno, né? E foi no limbo que Jesus veio resgatar Adão, Noé e tantos outros. Mas o Dante usa as garras, ele usa Dite para falar do inferno todo, como a cidade de Dite, cidade da descrença. Então não é que Jesus desceu lá em Dite, ele desceu no limbo, mas a força da vinda de Cristo no inferno abalou todo o inferno, né? Interessante isso. Abalou todo o inferno que é tido aqui como a cidade de Dite. Dite é o nome de Lúcifer, né? Então as garras de Dite, lembram disso? A cidade do Dite é um dos nomes, então, do chefe aí do inferno, o demônio, né? O Lúcifer. Por toda parte este abismo nauseante tremeu com tamanha violência, agora uma parte linda, que pensei que o universo estremecia de amor. Achei isso maravilhoso, né? Jesus é o amor que vence as garras do mal, né? Pois o amor, como se sabe, com frequência conduz o universo de volta ao caos. O amor move o sol, né? Despedaça as rochas, move as estrelas. Dante vai retomar isso aqui no final do Paradiso. No final do Paraíso ele vai falar o amor que move o sol e as estrelas. Bonito demais. Inferno, canto 21, verso 112. O terremoto da crucificação sacudiu então todo o inferno, né? Todo o inferno foi sacudido pela crucificação de Cristo. Esse amor que move o universo, conduz o universo de volta ao caos. É uma referência à teoria de Empédocles, um filósofo grego da antiguidade, sobre a alternância entre períodos de unidade e caos na natureza, conforme prevalecesse o amor ou o ódio. Então, a teoria de Empédocles de que o universo é cíclico, né? Há uma alternância sempre em períodos de caos, de ordem, períodos de caos e ordem, caos e unidade, conforme então prevalece o amor ou o ódio. É isso que Dante traz, essa teoria aqui, olha. Pois o amor, como se sabe, com frequência conduz o universo de volta ao caos. E naquele momento, no momento da crucificação, esta antiga rocha forte foi despedaçada, assim como em outros lugares. Então todo o inferno foi sacudido. Os evangelistas falam, né, que os túmulos
lá em Jerusalém se abriram, os mortos ressuscitaram, olha que interessante. Mas olha em direção ao vale e verá ali adiante o rio de sangue fervente. Aí que vai aparecer o outro rio, o rio Flegetonte, em grego, rio fervente, que preenche o primeiro giro do sétimo círculo. O primeiro giro do sétimo círculo dos violentos tem então esse rio de sangue quente, né, fervente, o Flegetonte, onde perecem todos os que pela violência fazem os outros sofrer. Eles estão no primeiro giro do sétimo círculo, os violentos contra os outros. E aí nós vimos homicidas, tiranos e predadores. Estão lá no primeiro giro do sétimo círculo. Nós vamos falar muito deste círculo, né? São 6 cantos sobre este andar aí dos poetas no sétimo círculo. Aí vem uma exclamação do poeta Dante, talvez no presente em que ele está compondo o texto, 1305 a 1309, em que ele compôs o inferno. Ele diz: ó fúria insana, ó cega ganância, que tanto nos incitam em nossa breve vida, antes de nos deixar imersos no mal eterno. Então ele se apavora ao ver aquele rio de sangue horroroso, né? Coisa triste. Terceiro momento deste canto 12. Então eu vi lá do alto uma ampla vala, um vale, né? Curva como um arco ao longo da planície, assim como meu guia descrevera. Entre essa vala e a base da rocha marchando, corria uma fileira de centauros, armados com arcos como se caçassem na terra uma vez mais. Novamente, presença de seres mitológicos, né? Os centauros, metade homem e metade cavalo. No inferno são os guardiãos da morada dos culpados de violência contra seus semelhantes. Então eles são guardiães aí dos que fizeram violência contra os seus semelhantes. Aqui o Gustavo Doré fez então uma gravura dos centauros e o Dante, o Virgílio lá em cima da montanha, olhando para o vale, para a planície do Flegetonte e contemplando esse bando de centauros que corriam como se estivessem caçando uma vez mais. Aqui uma outra imagem impressionante dos centauros. Esses monstros mitológicos, né? Metade homem, metade cavalo. Observando-nos descer, todos eles pararam. O verbo descer aparece muito nesse canto, gente. Está descendo aí para esse girão, né? E 3 deles se separaram do bando, depois de escolherem seus arcos e flechas. Eles querem atirar em Dante e Virgílio. Esses 3 são o Quiron, o Nesso e o Folos. E um deles perguntou de longe. Olha que interessante, vai começar um diálogo aqui. Que tormento vocês procuram, vocês que descem por esta colina? Vou atirar a menos que respondam de onde vêm. Ao descer de novo, né? Meu mestre disse: não responderemos nada até falarmos com Quiron. Então aparece um primeiro centauro, chamado o mais justo dos justos, o Quiron. Até falarmos com Quiron que está ao teu lado, pois esse temperamento explosivo sempre te fez mal. Então um centauro gritou que iam atirar neles se eles não falassem de onde eles estavam vindo, o que eles queriam ali. O Virgílio fala: esse temperamento sempre te fez mal, queremos falar com Quiron, que é o mais justo de todos. Então ele me cutucou, né? O Virgílio cutucou Dante. Ali está Nesso. Nesso, morto por Hércules, com uma flecha envenenada. Ao morrer, Nesso deu a Dejanira sua camisa manchada de sangue, dizendo-lhe que isso garantiria a fidelidade de qualquer pessoa que ela amasse. Hércules a usou e morreu envenenado, e assim Nesso se vingou. Então nós temos, ele vai contar, né, o Virgílio, essa história para Dante. Ali está Nesso, que morreu por amor à bela Dejanira, e fez do seu próprio sangue a sua vingança. Olha que legal, né? Nesso deu a Dejanira a sua camisa manchada de sangue, dizendo que a pessoa que a usasse seria fiel. Ela deu a Hércules, que morreu envenenado. Assim Nesso se vinga de Hércules, né? Olha que interessante.
depois da sua morte, né? Foi morto por Hércules, trabalho de Hércules. Aquele no meio, olhando para o peito, é o poderoso Quiron que educou Aquiles. Era um centauro justo. Esse Quiron educou o Aquiles. E o terceiro é o colérico Folos, que investiu contra nós. O Folos é o que fala lá no começo, né? Vocês descem dessa colina, vou atirar, a menos que vocês não falem, a menos que respondam de onde vocês vêm, senão eu vou atirar em vocês. O Folos. São os 3 centauros que aparecem aqui, mas tem um bando ali, correndo pela planície, e atirando nas pessoas que estão dentro do rio de sangue. Olha que horror. Os violentos, né? Os tiranos, aqueles que fizeram violência contra as pessoas, estão no primeiro girão. Os centauros ficam tirando flechas neles. Gente, achei isso horrível. E milhares deles, estava dizendo Virgílio, giram em torno do fosso, em torno do rio, né? Atirando em todas as almas que tentam emergir, acima do nível que merecem pelos seus crimes. Olha, então elas estão dentro do rio de sangue e eles estão atirando nelas. Conforme nos aproximamos dessas criaturas velozes, aí o Dante vai dar um close bem no Quiron, num gesto impressionante. Quiron puxou uma flecha e repartiu sua barba sobre suas mandíbulas. Olha que interessante, né? Repartiu a barba sobre as mandíbulas. Ele está focalizando um gesto do Quiron, usando a ponta da aljava. E quando sua boca enorme foi descoberta, ele disse aos companheiros. Aí o Quiron está pensando, mas o que está acontecendo aqui, né? Vocês perceberam que aquele ali pode mover tudo o que toca? E que os pés das sombras não fazem isso? Esse cara está vivo. E meu bom guia, já bem próximo ao peito do centauro, foi se aproximando, né? Bem no local onde suas 2 naturezas se encontram, respondeu. Então aqui, olha, a parte do centauro, onde o corpo equino se une ao pescoço e à cabeça humana. É perto dessa parte que o Dante está, onde o corpo equino se une à cabeça humana. Então o Dante vai se aproximando aos poucos do Quiron. E Dante e Virgílio, né, vai se aproximando aos poucos do Quiron. E respondeu, ele realmente está vivo. Ele está vivo, né? E cabe a mim mostrar a ele o vale escuro. A necessidade, não o prazer, é o que o conduz. Ele está aqui por necessidade, está buscando a virtude. Ele estava perdido na selva escura, está caminhando em busca do paraíso. Lá do alto, né, onde as aleluias são entoadas, veio aquela que me encarregou desta nova tarefa, Beatriz. Né? Ela veio pedir para que eu fosse o guia de Dante. Ele não é um ladrão e nem eu sou criminoso. Não somos aqui criminosos. Mas, pelo poder que me permite caminhar nesta jornada tão selvagem que eu empreendo, conceda-nos um dos seus para nos acompanhar. Poder de Deus, né? Me permite caminhar aqui, conceda um dos seus para atravessar esse rio, né? Porque o Dante não pode pisar naquele rio fervente. Para que ele nos mostre onde transpor a vala e deixe-o carregar este homem nas costas, pois ele não é um espírito que pode cortar o ar. Deixe-o, eu preciso de um centauro para carregar este que está aqui comigo, né? Ele está vivo, ele não é um espírito. Aí vem o quarto momento, a travessia do rio. É interessante aqui que vai acontecer um diálogo entre o Dante e o centauro que vai levá-los. É o Nesso que vai levá-los. Não é o Folos que é o bravo, não, é o Nesso. Aquele que deu a roupa para Dejanira, quando estava morrendo, para Dejanira dar essa roupa para alguém que lhe seria fiel, ela deu para o Hércules morreu, a roupa estava envenenada, né? Então, vai acontecer um diálogo e o Virgílio vai como que desaparecer um pouco. O centauro atravessa com o Virgílio nas costas o rio de sangue e atravessa com o Dante nas costas o rio de sangue. O centauro atravessa com o Dante e o Virgílio parece que vai caminhando atrás. Não sabemos como que ele vai, né? Mas ele é um espírito, não queima os pés, né? Aí vai começar o quarto momento. Quiron voltou-se para o lado direito e disse para Nesso: volte e vá conduzi-los.
Eles não devem ser perturbados pelas nossas tropas. Assim como nossa fiel escolta, avançamos ao longo das margens do sangue borbulhante. Então Virgílio caminha atrás do centauro, este leva Dante no lombo, onde aqueles que ferviam levantavam uma gritaria, né? O povo estava gritando lá dentro de dor, né? Lá dentro do rio. E via ali pessoas submersas até os olhos. Esses são os tiranos, disse o grande centauro, que obtiveram riquezas sujando as mãos de sangue. Então está mostrando, né, que fizeram violência aos outros, sujaram as mãos de sangue. Aqui derramam lágrimas por seus atos impiedosos. Aí vai começar a enumerar alguns dos tiranos. Tanto Alexandre quanto o feroz Dionísio, que trouxe tantos anos de tristeza para a Sicília. É interessante aqui, ó, no primeiro momento eu pensei que era Alexandre Magno, não é. Alexandre é o tirano de Fária. Nasceu em 368 e morreu em 359 a.C. Era contemporâneo de Dionísio, cuja crueldade extrema fora relatada nas obras de Cícero. O Dionísio, então, é o cruel tirano de Siracusa. Então são dois tiranos conhecidos aí na época, né, de Dante, porque na antiguidade fizeram muito mal. E o Cícero, grande escritor romano, falou desses dois tiranos numa das suas obras, né? Então Alexandre e Dionísio, tiranos de Siracusa, estão aqui chorando lágrimas por seus atos impiedosos. Aquela terrível cabeça com cabelos pretos é Edzelino. O Edzelino era um homem chamado Azzolino de Romano, o maior lombardo gibelino de sua época. Ele era contra, né, o partido dos guelfos. Guelfos é um partido aí do Dante. Dante era um guelfo branco. Tinham guelfos brancos, guelfos negros. Os gibelinos eram a favor do poder do imperador sobre a Península Itálica. Então esse Edzelino de Romano era um gibelino. Ele era genro de Frederico II e era o vigário imperial do Marco Trevigiano. Perto do fim da vida de Frederico e por alguns anos depois, Edzelino exerceu um poder quase independente na cidade de Vicenza, em Vicenza, Pádua e também em Verona. A crueldade era seu principal instrumento de governo, e em suas masmorras os homens encontravam algo pior do que a morte, né? Então esse Edzelino estava ali. O centauro fala, né, o Nesso. Aquela terrível cabeça com cabelos pretos é Edzelino. Ele foi um terrível tirano aí de Vicenza. E as pessoas eram torturadas, né, nas suas masmorras. Aquele outro de cabelos louros é Obizo d'Este. Obizo d'Este é o segundo marquês de Este com esse nome. Ele era o senhor de Ferrara, essa grande cidade aí dos duques de Ferrara, né? Sendo um poderoso guelfo, ele se posicionou ao lado de Carlos d'Anjou, também conhecido como Carlo d'Anjou, senador de Roma, contra o rei Manfredo da Sicília. Obizo d'Este morreu em 1293, sufocado por seu próprio filho natural, que muitos diziam ser enteado. Então, Obizo d'Este, ele trouxe muito sofrimento para as pessoas, foi morto pelo próprio filho, e ele está ali, né? Diz o centauro. Aquele outro de cabelos louros é Obizo d'Este, que na verdade foi morto por um filho largado no mundo. Alguns falavam que era um enteado. Voltei-me para o poeta que me disse, ele volta para trás, está na garupa aí do centauro, né, e olha para o Virgílio. Agora ele é o guia, vamos segui-lo, disse o Virgílio, né? Ele é o guia, vamos. O centauro então conversa bastante com Dante ao atravessá-lo pelo rio Flegetonte. Aponta as almas, explica então a profundidade do rio. Não sabemos como Virgílio atravessou, né? Interessante isso. O rio de sangue borbulhante, fervente, né? Um pouco mais adiante, o centauro parou acima de um grupo, submerso até a garganta, como os banhistas que saem de uma bulicame. Aqui é interessante, olha, o bulicame é a corrente de sangue fervente, é comparada com uma bulicame, ou fonte termal. Bulicame é um termo, né, aí toscano, para falar de fonte termal. Inferno 1479 vai aparecer também essas
torrentes termais, fontes termais, né? Então ele parou perto desse grupo e então ele nos apontou uma sombra solitária, dizendo: no seio de Deus ele varou um coração que ainda goteja sangue sobre o Tâmisa. Então a gente não sabe, quem lê Dante no período sabe, né? Então a gente precisa dar nota. No seio de Deus, literalmente escrito por Dante, in grembo a Dio, ou no colo de Deus. Quem que é essa pessoa aqui no seio de Deus? Onde que é esse seio de Deus? Né? Uma catedral, uma igreja. Ele feriu alguém de morte. A sombra é Guido Monforte, filho de Simão de Montfort e vigário da Toscana. Era alguém conhecido da época de Dante, né? Guido Monforte. Ele esfaqueou Henrique, filho de Ricardo da Cornualha e primo de Eduardo I da Inglaterra, dentro da Catedral de Viterbo. Então esse Guido Monforte é a sombra que eles veem ali solitária. Ele esfaqueou dentro da Catedral de Viterbo o Henrique, filho de Ricardo da Cornualha. O motivo do assassinato foi vingar a morte do seu pai, Simão, em Evesham. O corpo do jovem príncipe, né, do Henrique, filho do Ricardo da Cornualha, ele foi transportado para a Inglaterra e o seu coração foi colocado em um relicário de ouro. Por isso que ele fala, né, que ainda goteja sangue sobre o Tâmisa. Então o filho, o Henrique, que foi morto pelo Guido Monforte, foi levado o corpo para a Inglaterra e o coração foi colocado num relicário de ouro. Então está lá, né, gotejando sangue. A sombra de Guido é condenada a ficar de pé, mergulhada em sangue até o queixo, e sozinho, isolado dos piores dos tiranos, por causa da enormidade de seu crime. Então ele está sozinho, isolado, né, porque o crime dele foi terrível. Ele matou alguém no seio de Deus, dentro de uma catedral, da Catedral de Viterbo, Guido Monforte. Isso era conhecido, era um crime horrível, né, matar alguém dentro de uma catedral. Interessante, né? A gente tem que saber isso das notas, porque senão quem lê e não conhece as notas, né, a história da época, fica perdido. Depois eu vi alguns com a cabeça toda para fora, e alguns que mantinham o tórax acima da maré. Então, dependendo aí do seu crime, né, da violência que você praticou contra alguém, ou você fica até o queixo, ou da cabeça, né? Então, tórax. E muitos deles eu podia reconhecer. Olha que interessante, né? Só que Dante não fala quem são. E assim o sangue foi ficando cada vez mais raso, foram chegando no fim do rio, até que por fim cobria apenas os pés. Então passamos para outra margem. Que coisa, né, gente? Atravessar um rio de sangue. Dante está montado nas costas de Nesso, né, o centauro. Virgílio ficou para trás para permitir que o centauro atuasse como guia. E Dante não vê como ele cruza o riacho, o rio, Flegetonte, né? Como que Virgílio atravessa esse rio. Aí vem o quarto momento, que é o final da travessia. Como você pode ver, deste lado, a maré fervente diminui em profundidade, disse o centauro. Mas podem acreditar, ela volta a ficar mais funda no lado oposto, no lado de lá, né? Até que chegue ao seu ponto mais profundo, o lugar onde os tiranos devem se lamentar. Eles estão mergulhados lá dentro, né? Coisa estranha, né? Nossa, esse círculo aqui é bem pesado, né? A justiça divina ali atormenta com dores aquele Átila, que foi um flagelo sobre a terra. Então ele fala, lá na parte mais profunda, onde estão os piores tiranos, está Átila, que nós sabemos, né? Rei dos Hunos, que também invadiu parte da Itália no século V, está lá no Rio de Sangue, né? Fez violência contra os outros. E Pirro e Cesto, quem foi Pirro, né? Pirro, filho de Aquiles e Deidamia, conhecido por sua crueldade durante a guerra de Troia. Foi ele quem matou Príamo, Eurípilo, Polixena, Polites e Astianax, entre outros. Pirro, então, foi filho de Aquiles e Deidamia, né? Matou aí quase que a família inteira, não, né? Porque Príamo tinha muitos filhos, né? Matou o próprio Príamo e a Polixena. O sexto era filho de Pompeu, romano, um grande capitão do mar que lutou contra os triunviros, fazendo oposição a Augusto. Então ali está Pirro e Cesto, e espreme por toda a eternidade as lágrimas, né, de Rinier Corneto e de Rinier Pazzo. Dante pega duas pessoas desconhecidas por nós, pela história, e traz à tona essas pessoas, elas se tornam conhecidas.
eram dois bandidos das estradas, né? Tinha o mesmo nome, Riniero Corneto. Na época de Dante, ele perturbava a cidade de Roma com seus roubos e violências. Dante pôs ele no inferno, né? Interessante. Quem leu a Divina Comédia nesse período, né, de Dante, aí, quando ela foi composta, estava bem contemporânea dos fatos, né? O Rinier Pazzo, filho da família dos Pazzi de Valdarno, foi excomungado em 1269 por roubar eclesiásticos. Então os dois eram bem conhecidos por serem violentos, assassinos, bandidos, bandoleiros desses mundos aí da Itália, né? Um que invadia Roma, fazia roubo e violência. O outro roubava eclesiásticos, foi excomungado por isso. E é interessante, em 1269, né? Então, as lágrimas de Rinier Corneto e de Rinier Pazzo, que vertem amargas naquele rio fervente, aqueles dois que eram o terror das estradas. Então, o Nesso, né, o centauro, explica. A justiça divina ali atormenta com dores todos esses, né? Átila, Sexto, Pirro, Rinier Corneto e Rinier Pazzo. E o último verso concluindo. Então ele se virou e transpôs o val novamente. O Nesso, o centauro, se virou e vai embora, né? Atravessa o rio de sangue novamente. Gostei desse canto, 12, achei bem interessante. É bem rápido, né? Um canto rápido, cheio de coisas interessantes. Eu imprimi duas gravuras muito lindas, imprimi várias, vou mostrando aos poucos. Essa aqui, são duas, do Virgílio e do Dante. Olha que bonito, né? Dante e Virgílio, os dois poetas aí caminhando pelo inferno, né? Não sei quem são os, felizmente, né? Não, peguei na internet, né? Não sei, não vi, não tinha lá os autores. Gostei dessa demais, né? Mostrando a comunhão entre os dois poetas, né? Esse diálogo, essa familiaridade, e como que pela poesia eles vão percorrendo esses caminhos, né? Crescendo juntos, e nós também leitores com eles. É isso aí então, um abraço, até mais.